Se você está criando a partir do campo, você não vai a lugar nenhum para obter o que você quer. Você simplesmente atrai isso para você. O cérebro é um reflexo de tudo que sabemos e vivenciamos, e junto com isso está a nossa relação com o dinheiro. Então, se você ouviu que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro é ruim, que apenas certas pessoas conseguem ganhar dinheiro, que você tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro, que é assim que tem que fazer, isso se torna registros subconscientes. Então, muitas pessoas têm uma relação com o dinheiro baseado no que ouviram ou no que vivenciaram no seu ambiente externo. Nós captamos informações do nosso ambiente, e quanto mais forte a emoção que sentimos nessas experiências, mais alterados nos sentimos dentro de nós. Mais o cérebro congela, é como um quadro, ele tira uma foto, e isso é chamado de memória, e isso é um registro da nossa emoção. A emoção altera o nosso estado interno. Então você tem uma experiência em que você perde dinheiro, ou que o dinheiro é tirado de você. Essa experiência de não ter o suficiente, de estar morando em um lugar onde não tem o bastante, que a sua família não tem dinheiro suficiente. Então a emoção dessas pessoas é de falta, de dificuldade, e isso vai ficar gravado. E não há nada de errado com isso, porque a experiência muda o nosso estado emocional. Você congela o quadro, tira uma foto, mas o problema é que isso vira um hardware. Então pensamos neurologicamente dentro dos circuitos daquela experiência passada e sentimos quimicamente dentro dos limites daquela emoção. Então imagina que eu estou aqui, num ponto da consciência, e no outro ponto da consciência é onde eu estou colocando o meu sonho. Daí eu estou esperando essa experiência. Então, como eu faço para chegar lá nessa experiência? Na realidade tridimensional, você vai e faz alguma coisa, você tem que trabalhar, você tem que dirigir para o trabalho, gasta energia, enche o carro de gasolina, tem que correr, tem que dormir, tem que se recuperar se tiver estresse. Então, as pessoas estão esperando que a conquista de 10 ou 30 anos aconteça para tirar essa falta de não tê-la. E infelizmente, muitas vezes, quando elas alcançam isso, elas não conseguem aproveitar porque elas estão exaustas. Gente, eu vou fazer uma pausa rápida aqui para explicar algo importante sobre o que ele está dizendo aqui. E é claro que ele vai citar mais exemplos adiante, porque esse ponto gera muita confusão quando confrontamos esse modelo mais tradicional de conquistar as coisas com esforço, muito trabalho, anos de estudo. E é claro, talvez você esteja chegando aqui agora, ainda não me conheça. Eu sou a terapeuta Miriam, especialista em reprogramação mental e emocional, e todo esse conteúdo do canal é para contribuir para que as pessoas consigam viver tudo de melhor que há nessa vida. Bom, ele vai continuar falando aqui sobre a diferença entre criar a partir do modelo da causa e efeito e criar a partir do campo, o que normalmente gera uma falsa percepção de que ao criar pelo campo não é necessário fazer nada além de meditar, de imaginar e esperar que as coisas cheguem até nós. E na verdade não é isso. A diferença está entre gerar uma ação a partir da matéria, que são ações limitadas, cheias de crenças e pontos de vistas, que considera apenas as informações que a gente recebeu do passado, ignorando as possibilidades de que possa ter um jeito novo, né? Um jeito mais leve, mais fácil, simplesmente porque não estamos abertos a isso. Então, criar pelo campo exige ação, mas ela vem depois, como uma ação inspirada. E quando isso acontece, é muito diferente a sensação. Mesmo que você passe horas agindo, não há uma vibração de esforço, não é pesado. Então essa ação, ela gera uma emoção e todo um estado completamente diferente daquele velho modelo que a gente está acostumado. Você se sente entusiasmado, sente alegria, sente força, sente que você está sendo guiado. Então você sente que essa ação é uma grande confirmação de estar no caminho certo. Bom, fecha aqui parênteses, vamos voltar para o Dr. Joy. E eu te convido para escutar até o final, com o coração aberto e sem julgamentos, porque aí sim você vai aproveitar bastante esse conteúdo. Então, você joga o jogo, vai para a escola, estuda muito, desenvolve algumas habilidades, faz as escolhas certas, começa a economizar dinheiro, começa a aprender sobre os seus erros. Então, o jogo é sobre quantas coisas você consegue acumular e você associa esse acúmulo a ser rico, abundante ou bem-sucedido. E algumas pessoas realmente ficam muito boas nisso. Você pode ficar muito bom nisso, mas na maioria das vezes, quando criamos a partir da realidade tridimensional, estamos criando a partir da falta e da separação. Em outras palavras, imagina que você está dirigindo na estrada e aí você vê alguém dirigindo um carro que de repente você percebe que não tem.
E no momento em que você percebe que aquela pessoa tem aquele carro e você não, você está carente de tê-lo. Então, seu cérebro naturalmente cria uma imagem de você dirigindo aquele carro. O problema é que a distância entre o pensamento do que você quer e a experiência de realmente acontecer, para a maioria das pessoas, é um conceito chamado tempo, certo? O tempo e as ações entre a causa e o efeito. Daí algumas pessoas desenvolvem a capacidade de administrar a si mesmas, as suas vidas. O problema é que quando a novidade daquela experiência passa, eles não se identificam mais com aquilo e a sensação de vazio volta. E eles têm que encontrar uma outra coisa. Então, há esse jogo em que você nunca tem o suficiente, e esse é o jogo da carência. Então, quando elas criam a partir da falta e da separação, elas estão na experiência da realidade tridimensional, que vai produzir uma emoção ruim de falta. E não tem nada de errado com isso. Mas será que não tem outro jeito de fazer isso? E então a pessoa vive na carência e espera que a riqueza traga o sentimento de abundância. Elas estão esperando pelo seu sucesso para se sentirem fortalecidos. Estão esperando por uma cura para sentir gratidão. Estão esperando por um novo relacionamento para sentir amor. Estão esperando por uma experiência mística para sentir admiração. E esse é o modelo newtoniano da realidade de causa e efeito, esperando que esse evento aconteça para tirar essa separação e essa falta. Nada de errado com isso. É a maneira que a maioria das pessoas entende, mas nós descobrimos outra coisa. No momento em que você sente gratidão, sua cura começa. No momento em que você se sente digno e abundante, você está gerando riqueza. No momento em que você está fortalecido, você está se movendo em direção ao seu sucesso. No momento em que você se apaixonar por si mesmo e pela vida, você criará um igual. No momento em que você estiver maravilhado com a vida, você terá uma experiência mística. Então é isso que causa o efeito. Ou seja, se você puder ensinar as pessoas a criarem a partir da totalidade, ao invés da carência e separação, criarem a partir do que chamamos de campo quântico, em vez da realidade tridimensional. E o que seria então esse campo quântico? Você pode estudar todos os tipos de ciência e eles lhe dirão que existe esse campo invisível de frequência e energia que existe além dos sentidos. E tudo que é físico e material está ligado a esse campo. Mas então como a gente chega lá? Descobrimos que quando você tira toda a sua atenção do seu corpo e não está prestando atenção nas suas emoções, nos seus impulsos, nos seus hábitos, se você pudesse tirar toda a sua atenção de cada elemento do seu ambiente, do seu telefone, celular, seu tablet, computador, carro, seja lá o que for, tire a sua atenção de tudo e de qualquer lugar. E aí você não está pensando no tempo, você não está pensando na sua agenda, aonde precisa estar, o que aconteceu ontem. Você pode simplesmente relaxar no momento presente. E aí tende a haver uma mudança dramática na maneira como o nosso cérebro funciona quando as pessoas fazem isso corretamente. E nós chamamos isso de ir além de si mesmo. E aí você está se dissociando da sua realidade tridimensional. Porque se você está pensando em alguma coisa na tridimensional, é aí que está a sua atenção e a sua energia. Então descobrimos essa fórmula quando as pessoas realmente se tornam ninguém. Ninguém, nada, lugar nenhum, tempo nenhum. Estamos praticamente fora das restrições do mundo newtoniano. Aquele mundo onde temos que fazer algo para obter o resultado. Então, se você pode ensinar as pessoas a se prolongarem ali, sem nome, sem rosto, sem profissão, sem família, cultura, passado, doença, você as ensina a estar neste lugar que chamamos de desconhecido. E você ensina que desse lugar, desse campo invisível, é de onde vem tudo que é material. E se eles puderem criar coerência entre os seus cérebros e gerar um sinal forte, quanto mais forte e coerente, melhor. E o que eu quero dizer com um sinal forte? Se você pudesse ensinar as pessoas a colocarem toda a atenção e ampliarem o foco nesse nada, eu sei que parece loucura. Mas quando você coloca sua atenção no espaço e no ato de sentir sem pensar, você começa a desacelerar as suas ondas cerebrais. E você não apenas diminui a velocidade, mas de repente faz com que o seu cérebro comece a se reintegrar,
a sintonizar. Então você vê diferentes compartimentos do cérebro que estavam disparando fora de ordem, que começam a ressoar, eles começam a se comunicar e de repente estão sintonizando. E o que sintoniza no cérebro se conecta no cérebro. Então, quando uma pessoa tem o cérebro inteiro disparando num ritmo, este é o sinal muito forte que você pode enviar para o campo. Então, a intenção clara tende a ser um elemento muito importante que temos que ter. E quanto mais coerente o cérebro, mais claro o sinal para esta intenção. Então, se você está criando a partir do campo em vez da matéria, há uma possibilidade muito forte de encurtar a distância entre o pensamento do que você quer e a experiência de ter o que você quer. E quando há uma correspondência vibracional entre a sua energia e o futuro que você deseja vivenciar, e quando você está criando a partir desse campo, você não vai a lugar nenhum para obter o que você quer, você simplesmente atrai isso para você. Então começam a surgir sincronicidades, as coincidências, as oportunidades que surgem do nada. E aí você vai pensar assim, eu não estou entendendo nada, porque eu não fiz nada. Mas na verdade você mudou a sua energia. E o outro elemento para tudo isso é um coração coerente. O coração tem uma assinatura magnética, e a assinatura magnética é o que atrai a realidade para nós. Então você combina essa intenção clara com o cérebro coerente, e aqui está a chave. Isso requer prática, porque a pessoa que vive na carência geralmente se sente indigna, insegura, está no passado. É frustrada, impaciente e geralmente fica ressentida porque nada está mudando lá fora, porque está demorando muito. Tudo leva muito tempo quando você faz de matéria para matéria. Então, ok, nós sabemos a história por trás dessas crenças, nós sabemos o que os seus pais falaram sobre dinheiro, sabemos tudo sobre isso. Mas agora, vamos fazer algo muito legal. Vamos escrever os sentimentos de como você se sentiria se esse futuro acontecesse. E você vai ter que sentir esse sentimento antes que ele ocorra. O que uma pessoa abundante sente? Praticamente muita liberdade, muita paz, alegre, apaixonado pela vida, grato por estar vivo, abundante. E agora vamos praticar sentir isso. Mas acontece que quando você está sentindo essas outras emoções, como ressentimento, impaciência, frustração, você está pisando no acelerador e pisando no freio ao mesmo tempo. Ou seja, você está com raiva, está frustrado, mas o sistema nervoso de luto-fuga diz, corra, lute ou se esconda. E a energia sai do coração, ela sai do cérebro. E você não consegue entrar em contato com o sentimento do seu futuro desejado, porque você está na sobrevivência, que ativa esses hormônios do estresse. Ou seja, não é hora de criar, é hora de correr, é hora de lutar, é hora de se esconder. Então vamos ter que abrir mão daquilo que usamos a vida toda para conseguir o que queremos. E o que acontece é que quando a gente tenta criar através das emoções de sobrevivência, tudo leva muito tempo. Você vai forçar, lutar, você vai competir por isso, vai manipular, vai trapacear, mentir, fazer tudo para conseguir o que quer, porque é isso que a matéria faz quando está tentando mudar a matéria. O mundo todo está jogando esse jogo. Todo mundo está tentando acumular a maior quantidade de coisas. Então é isso que a abundância significa para certas pessoas. Consiga o máximo de coisas que puder. Então, dessa outra forma, você teria que sentir essas emoções antes que a experiência ocorresse. E se você entendesse que poderia dissociar toda a sua atenção dessa realidade tridimensional e não ter atenção em nada conhecido, e entender que é o campo que cria a matéria, e se você pudesse chegar nesse lugar e mudar a sua energia com uma intenção clara, e uma emoção elevada no seu coração, então ele começaria a bater nesse ritmo, como um tambor. Nós já vimos isso tantas vezes. E a próxima coisa que ocorre é quando o coração informa o cérebro que é seguro criar agora. Este é o estado de criação. Então agora você tem um sinal Wi-Fi, você tem um cérebro coerente. Isso é um sinal. Você tem um coração coerente e é isso que atrai de volta. Você combina os dois. E se houver uma correspondência vibracional entre a sua energia e esse potencial no campo quântico, e você estiver se sentindo abundante, e tudo que o seu cérebro associa a ser abundante, isso se tornará o seu processo criativo. Essa é a chave. As pessoas pensam que é sobre dinheiro, mas é um processo de se tornar. Essa é a superação. A maioria das pessoas dizem, eu não consigo me sentir grato pela minha riqueza, porque ainda não aconteceu.
Este é o ponto. Esperar que a experiência newtoniana aconteça para se sentir grato. E isso é a realidade tridimensional. O sofrimento não pode carregar o pensamento de abundância. A carência não pode carregar o pensamento de abundância. É uma frequência diferente. Então as pessoas podem dizer: eu sou abundante, eu sou abundante, eu sou abundante, e essa afirmação simplesmente não vai funcionar. Portanto, precisamos ir um passo adiante. Então, se você praticar isso e realmente entender, assim como aprender a jogar futebol, ou acertar uma bola de golfe, a dançar salsa, se você apenas aprender a praticar a fórmula, ficará realmente bom nela. Se você estivesse fazendo isso corretamente, qual seria o resultado? A experiência de ser abundante seria que você teria que sentir esse sentimento e ficar bom em fazer isso com os olhos fechados. Mas depois você tem que fazer isso com os olhos abertos. Porque se você está sentindo agora os sentimentos das suas emoções do seu futuro, você não está mais procurando por eles. Eles são reais. Você está no futuro agora. O seu corpo é tão objetivo que está acreditando que está vivendo aquela realidade onde você é abundante. Então, enquanto você sentir essa emoção, você não estará mais separado dela, não estará mais carente, você não estará mais esperando que aconteça ou dizendo por que ainda não aconteceu. Então, o nosso trabalho é ser capaz de manter esse estado modificado da mente e do corpo. Isso significa que você deve verificar sua conta bancária amanhã e ver se há $500 mil nela? Não. Você sintoniza com o potencial e aí vem a sincronicidade. E o que é isso? Isso é um feedback do seu ambiente. É como o universo dizendo: ei, o que quer que você esteja fazendo, de repente estamos começando a criar. E eu acho tão importante que as pessoas se lembrem de que elas são criadoras das suas vidas e não as vítimas dela. A vítima diz: eu estou me sentindo assim por causa de fulano ou da circunstância ou porque eu não tenho dinheiro. Esse é o seu relacionamento com o dinheiro. O que isso realmente significa é que eu estou usando a minha carência para reafirmar a minha dependência, o meu vício, o meu condicionamento. Eu coloco a minha atenção no dinheiro porque eu não o tenho. Então essa relação deles com o dinheiro, obviamente, é baseada na falta. E assim, quando não tem, sente-se mal. E o que eles realmente estão dizendo é que o seu ambiente externo, que essa realidade está controlando a maneira como eu me sinto e como eu penso. Então, por que você está de bom humor hoje? Ah, as coisas estão indo bem. Por que você está de mau humor? Ah, as coisas estão indo mal. Esse inconsciente de vitimização nos diz que estamos permitindo que o nosso ambiente influencie a maneira como nos sentimos e a maneira como pensamos. A pessoa esqueceu que ela está criando a realidade, porque o que está criando a partir da falta? Ela está criando mais disso. Então eles se esforçam mais e controlam mais. Eles entram em colapso. Então vamos tentar de outra maneira? Vamos criar a partir do campo em vez da matéria, tendo um coração coerente, um cérebro coerente. Relaxe o coração e a energia se move direto para o cérebro. Já medimos isso 1000 vezes. E de repente a pessoa se move para esses belos e elegantes estados de ondas cerebrais, onde ela é super criativa. Então quanto mais você estiver consciente dessa energia, mais atrairá esse futuro para você. E o que significa sincronicidade? Significa que tudo que você está fazendo dentro está produzindo um efeito fora de você. Quando a sincronicidade acontece, você não sente o sofrimento, você sente empolgação, se inspira. Então essa sincronicidade está dizendo: use essa energia, use esse sentimento. E deve ser mais fácil para você sentir isso agora e voltar a fazer isso de novo. E aí você é promovido. Você recebe um e-mail, a pessoa certa aparece na hora adequada. Uau! Temos algo acontecendo aqui. E então, isso se torna um impulso. Então, geramos abundância. É assim que a gente faz. Então, se você tem 1 hora de meditação em que está sincronizando com o seu futuro abundante, se depois você passa 15 horas por dia em carência, não espere que nada mude. Você voltou ao padrão, está de volta na velha energia e você vai culpar aquela pessoa, aquela circunstância, aquela conta bancária. E eu direi para você, você voltou no programa inconsciente de ser vítima. Então vamos dar um passo adiante. Se a sua personalidade cria a realidade pessoal e se a sua personalidade é composta de como você pensa, como você age e como você se sente, então a sua personalidade criou a realidade pessoal presente, que se chama vida. Nada de mais nisso.
O que significa que se você quiser mudar a sua realidade, terá que mudar a sua personalidade. Nada muda em sua vida até que você mude. 95% de quem somos está no piloto automático. São pensamentos programados, crenças, percepções, hábitos e comportamentos inconscientes e respostas muito emocionais que tendem a ser reflexos automáticos. Então, se 95% de quem somos é um conjunto de programas inconscientes, o primeiro passo para a mudança é nos tornarmos conscientes desses pensamentos inconscientes. As pessoas pensam que quando se sentam para fazer esse trabalho e para fazer essa mudança, que estão fazendo algo de errado. Pensamentos acabam surgindo dizendo: eu não posso, eu não sou digno, nunca vai funcionar. Mas uma pessoa que realmente está perseverando em direção à sua abundância, percebe que só porque tem esses pensamentos não significa que seja algo verdadeiro. Eles estão curiosos sobre o que há do outro lado desse pensamento. Então, as células nervosas que não disparam mais juntas não estão mais conectadas. E aí você continua superando esse pensamento que tem cada vez menos poder sobre você. Agora é você que tem o poder sobre isso. Ou melhor ainda, você está usando o seu cérebro da maneira certa. Em vez de ser uma vítima dele reclamando do dinheiro, julgando as pessoas que têm, exaltando o quanto falta. Uma pessoa abundante não faz isso. Você tem que observar isso e dizer: eu tenho que largar esses hábitos. Se eu realmente quero ser abundante, eu não posso agir dessa maneira. Aqui está a proposta. Se eu realmente quero ser uma nova personalidade que está em uma nova realidade pessoal, eu não posso levar a falta comigo, não posso levar a indignidade, não posso levar a história que acompanhou meus pais, meus avós, meu ex, ou quem quer que seja. Essa história tem que acabar. E se não agora, quando? Quando vai acabar? Você precisa conseguir criar uma nova história para você. Quantas vezes temos que estar no inconsciente e seguir aquela velha personalidade? Então, quando percebemos e paramos de fazer isso e nos tornamos conscientes, esse é o momento da mudança. O problema é que a maioria das pessoas acorda de manhã e pensa: deixa eu pensar nos meus problemas. O cérebro é um registro do passado, então elas pensam em seus problemas, que elas não têm dinheiro suficiente, e esses problemas geralmente estão ligados a outras pessoas, a certos lugares. Assim, no momento em que acordam e que se lembram desses problemas, estão pensando no passado. Então agora eles estão disparando e conectando a memória e mantendo a memória do passado viva na mente. O corpo é tão objetivo que ele não sabe a diferença entre a experiência na vida real que está criando essa falta ou se essa falta está sendo ativada apenas pelos pensamentos e a emoção. O corpo acha que está vivenciando a mesma experiência do passado todos os dias. A palavra meditação significa familiarizar-se, se sentar consigo mesmo por um tempo e não ligar o celular, não navegar nas redes sociais, apenas se sentar e fechar os olhos e observar os pensamentos surgirem. E então diminua o volume da emoção toda vez que você perceber que essa falta surge. E assim como quebrar um vício, haverá abstinência. O corpo vai começar a influenciar a mente e dizer: isso não vai funcionar, você é um perdedor. Não funcionou antes, é tudo muito difícil, eu não sei o que pode acontecer. Então a parte mais fácil de tudo isso é fazer uma escolha diferente. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, vai ser desconfortável e vai mesmo parecer estranho. O corpo é influenciado a retornar a esse estado familiar, para esse padrão. Então agora a pessoa diz: ok, quais pensamentos eu quero ter? O que uma pessoa abundante pensa? Teve um cara que veio no nosso evento, e eu amo esse cara. Ele se curou, ele tentou tirar a própria vida 3 vezes. E ele me disse que quando ele veio ao evento não tinha nem $2. E agora esse cara vale centenas de milhões de dólares. Dá pra acreditar? Então ele passou pelo processo de superação, que é um processo de tornar-se. Ele teve que ir além de todos aqueles pensamentos do passado, todos os erros que cometeu, as coisas que fez de errado, todo o dinheiro que ele devia, tudo isso. Ele só tinha que não ser mais aquela pessoa. Mas ele disse: e como uma pessoa rica viveria? E então, quando ele criou a riqueza dele, qual você acha que foi a primeira coisa que ele fez? Ele começou a doar. E doar por quê? Porque uma pessoa abundante não sente falta e ela sabe criar mais. Ele também fez curas tremendas, porque quando você cura o seu coração, você cura a sua mente. E assim nós vimos isso acontecer tantas vezes. Então faça isso com atenção e intenção. Se torne a nova voz em sua cabeça. Se torne um novo programa. E daí diga:
Ok, como eu vou estar na minha vida hoje? Como uma pessoa abundante se comportaria? E antes de pegar o celular e começar a navegar pelas redes sociais, feche os olhos e ensaie em sua mente como aquela pessoa andaria, como respiraria, sorriria, como cumprimentaria as pessoas, como estarias nas chamadas de Zoom, no trânsito, como estaria no almoço, no jantar. E o ato de fechar os olhos e ensaiar mentalmente, se você realmente estiver presente, o seu cérebro não saberá a diferença entre a experiência da vida real e o que você está imaginando. Na verdade, em apenas um pouco de tempo, você começa a instalar um hardware neurológico para parecer que já fez aquilo. Agora o cérebro não é mais um registro do passado, ele está se preparando para o futuro. Continue fazendo isso, continue ensaiando. O processo de ensaio muda o cérebro para parecer que você já fez isso e que você já vivenciou aquilo. E qual é a parte essencial disso? Tudo que você precisa fazer é continuar fazendo isso até que você se torne um programa de software. E aí você começa a agir como essa pessoa abundante. Muda a sua energia, muda seu humor, muda a maneira como você anda, como você respira, a postura, tudo. Então, como é que mudamos uma crença ou a percepção sobre nós mesmos para as nossas vidas? Digamos que a falta está enraigada aí dentro. Você morou na rua, você perdeu tudo, você foi traído, o seu sócio te traiu, levou a sua mulher, você tem uma baita história ruim. Você então tem que começar a contar uma história do futuro. Você tem que acreditar nesse futuro mais do que no passado. Então, como você faz isso? Você só acredita no passado quando sente as emoções do passado. Você só acredita no futuro quando você sente as emoções do futuro. Então, para que possamos mudar uma crença ou a percepção sobre nós mesmos, temos que tomar uma decisão com uma intenção firme que a atitude dessa decisão carregue um nível de energia maior do que os programados em seu cérebro e em todo aquele condicionamento emocional do seu corpo. E o seu corpo literalmente tem que corresponder à sua mente. Então, nessa hora, você está encontrando a chave. E quanto mais forte for a emoção que você sentir ao fazer essa escolha, mais você lembrará da decisão. Então, como diminuímos essa velha crença? Se o trauma criou uma equação emocional de 6 ou 7, então a decisão de mudar a sua crença precisa ser um 9. E você tem que sair do seu estado de repouso. E é esse momento que tem que definir você. Você vai poder dizer: eu sei exatamente onde eu estava, o dia e a hora com quem eu estava quando eu tomei a decisão de mudar. Então, quando finalmente percebemos que para nos tornarmos abundantes temos que superar a velha personalidade, e isso é 95% de quem nós somos, e é por isso que o efeito colateral do início desse processo é que seja muito desconfortável, porque você está saindo do conhecido para o desconhecido, e agora não consegue mais prever, é assustador. Você prefere ficar com a sua carência, dor, sofrimento, e você prefere contar a velha história, pois pelo menos isso faz com que você sinta algo familiar. Quando você sai e diz: não vou mais reclamar de dinheiro, não vou reclamar que eu não tenho isso, não vou julgar outras pessoas que têm, não vou dizer que eu não consigo, que eu não sou digno, que nunca vai funcionar, todas essas coisas têm que ir. Não vou me sentir indigno, não vou sentir a separação, não vou sentir ressentimentos. E agora não é mais sobre abundância, é sobre quem você se torna. E muitas pessoas vêm para esse trabalho e querem abundância, querem cura, querem um novo relacionamento, querem uma nova carreira, algo místico, mas na verdade elas estão querendo plenitude. Imagine sentir tanta plenitude que é impossível querer. É nisso que estamos trabalhando com as pessoas. Então acorde todos os dias, desconecte do seu ambiente, feche os olhos e coloque uma música de fundo. Apenas sente-se por alguns minutos. Não fique pensando no que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Não pense no que aconteceu. Você já sabe. Então, entre no momento presente e diga: quem eu quero ser quando eu abrir os meus olhos? Quem eu quero ser? Como seria essa grandeza? Uma pessoa abundante, o que ela faria? Ensaie isso com os olhos fechados. Então eu não vou me lembrar de quem eu não quero ser. Eu tenho que me lembrar de quem eu quero ser. Quando você diz: estou pronto para o dia, agora o jogo começa. E se você conseguir manter esse estado modificado de mente e corpo durante o dia inteiro, sem voltar para o padrão em nenhuma atitude, permanecendo nesse estado, o experimento ainda continua e você está mudando a sua energia. E isso não acontece em 2 dias. Você não é tão bom nisso.
Agora eu tenho que ficar bom nisso de olhos abertos. Agora eu tenho que ser capaz de ensaiar. E aí, ai meu Deus, eu fracassei por um momento e eu voltei ao antigo eu. E mesmo assim está tudo bem. Se você está mesmo jogando, quem se importa? Você apenas diz, deixa eu me recompor aqui, deixa eu voltar ao foco aqui, deixa eu voltar a essa energia e vamos tentar de novo, vamos continuar. Se mais alguém consegue fazer isso, você também consegue. Então vamos começar por aí. Como essas pessoas fizeram? Vamos ver o que elas fizeram, vamos estudar. Existe uma capacidade inata que temos como seres humanos de querer superar nossas limitações. Ela está lá dentro. Então as pessoas que vêm fazer esse trabalho não pensam, ai que saco, eu tenho que criar hoje. Não, esse não é o jogo delas. Elas continuam porque não querem que a magia acabe. Embora não façam isso como uma obrigação de agradar a Deus, ou para fazer a coisa certa, ou para ser espiritual, nada disso. Não é uma obrigação. É algo que elas realmente desejam fazer porque isso está criando todas essas oportunidades maravilhosas em suas vidas. Eu sei que alguns de vocês podem estar loucos para colocar isso em prática, mas devem estar com alguma dificuldade. E por isso eu tive uma ideia e eu quero perguntar aqui o que vocês acham. No livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, tem todo um roteiro com 4 semanas de prática. Mas mesmo eu, que eu tenho bastante experiência com isso, eu não achei nem um pouco fácil de seguir, porque ali não está pronto. Tem só as informações, e aí gera uma confusão, e aí na hora para ter um áudio, formatar um áudio para uma meditação, não está pronto. Enfim, eu pensei em estruturar isso e guiar essa prática de 4 semanas. Então eu vou deixar um link do WhatsApp aqui na descrição. E se você tiver interesse em entrar nessa prática das 4 semanas, eu quero que você clique nesse link do WhatsApp e mande uma mensagem para mim. E aí sim, se eu ver que tem pessoas interessadas, eu vou preparar isso e eu tenho certeza que vai facilitar demais essa prática de vocês. E também eu espero responder bastante comentários aqui nesse vídeo e ver o que vocês acharam de tudo que foi dito, certo? Beijos, até o próximo!